Convido os irmãos para que abram as suas Bíblias no livro do Êxodo, no capítulo 2, no versículo de número 11. Êxodo 2, versículo de número 11. Acharam? Diz o seguinte: e aconteceu naqueles dias, que sendo Moisés já grande, saiu a seus irmãos e atentou nas suas cargas, e viu que um varão egípcio feria a um varão hebreu de seus irmãos. E olhou a uma e a outra banda, e vendo que ninguém ali havia, feriu ao egípcio e escondeu na areia. E tornou a sair no dia seguinte, e eis que dois varões hebreus contendiam. E disse ao injusto: por que feres a teu próximo? O qual disse: quem te tem posto a ti por maioral e juiz sobre nós? Pensas matar-me como mataste o egípcio? Então temeu Moisés e disse: certamente este negócio foi descoberto. Ouvindo, pois, Faraó este caso, procurou matar a Moisés. Mas Moisés fugiu de diante da face de Faraó e habitou na terra de Midian, e assentou-se junto ao poço. E o sacerdote de Midian tinha 7 filhas, as quais vieram a tirar água e encheram as pias para dar de beber ao rebanho de seu pai. Então vieram os pastores e lançaram-nas dali. Moisés, porém, levantou-se e defendeu-as e abeberou-lhes o rebanho. E vindo elas a Reuel, seu pai, ele disse: por que tornastes hoje tão depressa? E elas disseram: um homem egípcio nos livrou da mão dos pastores, e também nos tirou água em abundância, e abeberou o rebanho. E disse às suas filhas: e onde está ele? Porque deixaste o homem? Chamai-o para que coma pão. E Moisés consentiu em morar com aquele homem. E ele deu a Moisés sua filha Zípora, a qual teve um filho, e ele chamou seu nome Gerson, porque disse: peregrino fui em terra estranha. Irmãos, esse texto nos relata que quando Moisés atinge a sua fase adulta, quando ele se torna homem, ele resolve ir observar a situação na qual o seu povo vivia. Moisés deixa o palácio e vai ficar de perto ao trabalho escravo dos hebreus, do seu povo. E quando Moisés está ali, vendo todo o sofrimento que seu povo estava atravessando, Moisés assiste uma cena muito comum para o povo.
mas que não era comum para ele. Moisés assiste um egípcio ferindo um varão hebreu, talvez chicoteando, humilhando, espancando de forma injusta e cruel. Diante daquela cena, Moisés é acometido de um sentimento de vingança. Moisés se lança contra aquele egípcio, mata-o e esconde o corpo daquele homem morto na areia. O texto diz que no outro dia, ele novamente vai ver o sofrimento do seu povo. E quando ele chega diante do seu povo, ele agora assiste uma situação que ele não entende. Ele vê dois hebreus brigando. E ele chega ao hebreu que estava errado e cometendo injustiça contra o seu irmão, e ele repreende aquele hebreu injusto. E ele pergunta: por que feres o teu próximo? Diante desta pergunta, deste questionamento, aquele homem, ele responde de uma forma ríspida a Moisés, no versículo 14: quem te tem posto a ti por maioral e juiz sobre nós? Pensas matar-me como mataste o egípcio? Quando Moisés ouve esta palavra, ele teme e ele diz consigo: certamente esse negócio foi descoberto. E quando o faraó ouve do assunto e tem informação do crime que Moisés fez, matando um egípcio, faraó tenta matar, procura matar Moisés. E aí Moisés foge do Egito. E Moisés, irmãos, a sair do Egito, ele vai para uma terra chamada a terra de Midian. E o tema dessa mensagem é: na terra de Midian. Inicialmente Moisés nasce e viveu a sua maior parte, ou um terço da sua vida, ele viveu no Egito. Um terço da sua vida viveu em Midian. E um terço da vida viveu no deserto. Ele viveu 40 anos no Egito, viveu 40 anos na terra de Midian e viveu 40 anos no deserto. Ao todo ele viveu 120 anos. Eu pesquisei sobre o nome Egito. Você sabe qual é o significado da palavra Egito? Os egípcios usaram vários nomes para se referirem à sua terra. O mais comum era Kemet. Kemet era o nome mais comum que os egípcios se referiam à sua terra. E Kemet significa terra negra, terra fértil. Kemet é terra negra ou terra fértil. A atual palavra em português Egito, ela deriva do grego Aegyptos, que se acredita derivar por sua vez do egípcio Het-Ka-Ptah,
Então, Egito significaria a mansão da alma de Pitar. Quem foi Pitar? Deus dos artesãos e dos arquitetos. Então, Quemete é terra negra, terra fértil, e Egito, mansão da alma de Pitar, Deus dos artesãos e dos arquitetos. Vamos aqui fazer uma analogia que Moisés, ele sai de uma terra fértil, ele sai de uma terra boa para ele. Lá em Hebreus diz que ele deixa o palácio, ele deixa todo o conforto que o palácio de Faraó, que a terra do Egito lhe proporciona, e ele é conduzido pelas circunstâncias da vida para a terra de Midian. A primeira lição, irmãos, que eu quero trazer para os irmãos, é que às vezes a gente não entende, porque mesmo servindo a Deus, a gente sai de uma situação de conforto e a gente entra numa situação muito difícil. Moisés sai da terra fértil, da terra dos artesãos, da terra dos arquitetos, da terra onde ele era próspero. As circunstâncias levam ele para a terra de Midian. E sabe qual é o significado da palavra Midian? Midian, irmão, significa terra da briga, terra da contenda. Midian era uma região localizada no deserto da Arábia. E Midian foi o quarto filho de Abraão com a sua segunda esposa, cujo nome era Quetura. Com a morte de Sara, Abraão se casa novamente e tem um filho chamado Midian, que é o quarto filho que ele teve com Quetura. E Midian significa briga, contenda. Moisés, ele sai de uma situação de fertilidade, ele sai de uma situação de conforto, e por causa de uma briga, você percebe que na história de Moisés, no momento que ele sai para conhecer a situação social que o seu povo estava vivendo, ele começa agora a viver um tempo de briga, ele começa a viver agora um tempo de contenda, ele começa a viver um tempo de luta. Primeiro ele luta contra o egípcio, depois ele briga com o hebreu que estava causando injustiça ao outro hebreu, e ele foge para a terra de Midian. E quando ele chega na terra de Midian, ele está cansado e ele repousa perto de um poço, uma cisterna, e ali ele percebe que os pastores que estavam levando seus gados, seus camelos para beber água, estavam cometendo injustiça contra algumas mulheres que trabalhavam de pastoreio. E mais uma vez, pela terceira vez, ele vai brigar. Ele também briga com os pastores de Midian, que estavam causando injustiça a Zípora e as suas irmãs. Moisés agora, depois de 40 anos de conforto, depois de 40 anos de tranquilidade, ele entra numa atmosfera de briga. Mas a briga de Moisés, irmãos, não foi uma briga que ocorreu com as pessoas. Inicialmente ele brigou com o egípcio e matou, ele brigou com o hebreu e deu problema, ele brigou com os pastores. Mas 40 anos, irmãos, essa briga já não era mais com as pessoas, era uma briga com ele mesmo. Moisés indo para a terra de Midian, Moisés passou 40 anos de
conflito consigo mesmo. Quando nós nos convertemos a Jesus, a gente tem a falsa ideia de que se minha vida está boa e eu vou entregar a vida a Jesus, vai ficar melhor ainda. Ou se a minha vida está ruim, eu vou entregar a minha vida para Jesus e tudo vai dar certo. Mas às vezes nós somos surpreendidos que Deus também nos leva para a terra de Midian, mesmo servindo a Deus, mesmo buscando ao Senhor, mesmo sendo fiel ao Senhor em todos os seus caminhos, a gente se depara com um tempo de luta, com um tempo de crise existencial, de questionamento que a gente não entende. Interessante, irmãos, que o deserto que Deus levaria Israel na liderança de Moisés, 80 anos depois, Moisés foi primeiro. Moisés foi para o deserto 80 anos antes. E quando Moisés está pronto, 80 anos depois, o Senhor levanta Moisés como líder e também leva o povo para a terra de Midian, leva o povo para o deserto da Arábia. Para quê? Para tratar o povo. Certamente, alguns de nós estamos nesse período de briga, de luta interna, de questionamento, porque está tudo dando errado, porque o meu casamento está em conflito, porque eu tenho um conflito com meus filhos, porque eu não estou satisfeito com a minha vida, porque eu não estou feliz no meu trabalho, o que Deus quer com a minha vida, porque eu estou passando por essa prova, porque Deus não me ouve, porque Deus não me socorre, porque Deus não me tira dessa situação, porque eu não consigo sair dessa cidade, porque o meu negócio não prospera, porque tudo está difícil na minha vida. É tempo de terra de Midian na nossa vida. E a vida de Moisés, daquele conforto, começou a se tornar uma vida de luta. E eu quero destacar nesse texto alguns conflitos, algumas brigas, algumas contendas que Moisés vivenciou dentro dele mesmo, com ele mesmo. A primeira é a contenda com os pastores. Só que essa contenda com os pastores, interessante, irmãos, que na terra de Midian, toda briga que você tiver é para te abençoar. Amém? Toda luta que eu e você estivermos passando, toda contenda que você tiver atravessando, é para te levar a um lugar onde Deus quer te abençoar. A primeira briga foi com os pastores. A briga com os pastores fez Moisés cair na graça do sacerdote de Midian, que era Reuel ou Jetro. A briga com os pastores conquistou o olhar de graça de Zípora e das suas irmãs. As suas irmãs conversam com seu pai. As suas irmãs dizem: olha, um homem egípcio brigou por nós, um homem egípcio lutou por nós. E por causa daquela briga que Moisés teve, ele foi convidado a morar na casa do sacerdote de Midian. E ele foi convidado, além de morar, ele recebeu um presente. Ele recebeu uma mulher maravilhosa, uma filha maravilhosa, Zípora, uma grande mulher de Deus, que foi companheira de Moisés. Ele começa a ter uma vida de briga, ele começa a ter uma vida de contenda, de luta. Mas a cada luta, Deus o abençoaria. Se você não está na terra de Midian, você vai estar. E se você já teve, glorifique a Deus. Amém? Terra de Midian é terra de conflito. É terra onde você não entende por que tudo isso está acontecendo comigo. Eu sou um servo de Deus, eu sou uma serva de Deus, eu sou fiel, e por que essas coisas estão acontecendo comigo? Conflito. O segundo conflito que Moisés teve que administrar na terra de Midian foi o conflito
com a sua identidade. O conflito com a sua identidade. No versículo 18 a 21 fala sobre isso. Versículo 18: E vendo elas a Reuel, seu pai, ele disse: Por que tornastes hoje tão depressa? E elas disseram: Um homem egípcio nos livrou da mão dos pastores, e também nos tirou água em abundância, e abeberou o rebanho, saciou o rebanho. E disse às suas filhas: E onde está ele? Por que deixaste o homem? Por que vocês deixaram esse homem que brigou por nós sozinho lá? Chamai-o para que coma pão. Aleluia! E Moisés consentiu em morar com aquele homem, e ele deu a Moisés sua filha Zípora. Irmãos, o segundo conflito que Deus fez Moisés passar na terra de Midian é o conflito de ser egípcio. Irmãos, Moisés chega na terra de Midian como um príncipe. Ele chega no deserto vestido como príncipe. Ele chega parecendo um egípcio. Ele chega com pompa de príncipe. Ele chega com pompa de rico. Ele chega certamente barbeado, porque os egípcios, eles se barbeavam. Eles tinham uma higiene muito profunda. E lá na terra de Midian, aqueles 40 anos foi para Moisés aprender: você não é egípcio. Você não é filho de Faraó. Você não é príncipe. A gente se converte a Deus, irmãos, mas a gente traz para a vida com Cristo muitas coisas. A gente traz muita vaidade. A gente traz uma pompa. A gente traz uma arrogância, uma soberba. A gente traz muitas coisas achando que a gente é o melhor ou a melhor. E na terra de Midian, o Senhor fez ele lutar. Ele lutou consigo mesmo, cada dia. Ele foi morar em tenda, em acampamento com pele de animal. Ele precisou ver a barba crescer, porque lá talvez não tivesse barbeador para ele, lâmina, não tivesse algo para ele se barbear. Ele tinha que ficar com aquelas barbas grandes, ele tinha que vestir aquelas roupas dos nômades no deserto, ele tinha que trabalhar com cabras, com ovelhas. Ele foi colocado num estado de humildade, e aquilo tudo foi Deus trabalhando na vida de Moisés, dizendo a Moisés: você está brigando com você mesmo, eu vou tirar tudo isso de você, eu vou tirar de você esta aparência egípcia, eu vou tirar de você esse sentimento egípcio, eu vou tratar você está muito pedante, eu vou tratar, eu vou colocar você no ponto que eu quero. Moisés queria libertar o povo com a força dele. Ele vai para a terra de Midian para aprender que lá ele não podia fazer mais nada. O segundo conflito, o conflito de identidade. A primeira impressão que as filhas de Reuel tiveram que ele era um egípcio, mas aquilo tinha que mudar. Você percebe nesse texto que o sacerdote Midian, que era o pai de Zípora e de mais 6 jovens, ele era sacerdote do Deus verdadeiro, porque Midian era um filho de Abraão, e o ensinamento do Deus de Abraão tinha chegado até aquela geração. E Reuel, quem era Reuel? Reuel era o mesmo Jetro. Acredita-se que o nome dele era
Reuel. Reuel, irmãos, significa amigo de Deus. Reuel significa amigo de Deus. E Jetro, excelência. Ele vai, Moisés vai morar com um amigo de Deus. Moisés vai morar com um pastor do Senhor. Moisés vai morar com um evangélico, vamos dizer assim. Ele vai morar na casa de um crente. Ele casa com a filha de um crente. E ele passa a viver a vida de um crente. Era Deus trabalhando e convertendo Moisés ao Deus vivo. Reuel. Alguns acreditam que Reuel talvez também poderia ser o avô de Midian. Mas nos comentários bíblicos diz que Reuel e Jetro era a mesma pessoa. Reuel seria o seu nome e Jetro o seu título sacerdotal, excelência. Ele era a excelência, o seu sacerdote do Senhor na terra de Midian. Queridos, a terceira luta que Moisés travou na terra de Midian, na terra da briga, sabe qual é a terceira luta? A primeira luta, a luta com os pastores, que essa luta o levou para ir para a casa de Reuel. Essa luta o abençoou a casar com uma excelente moça. Olha Deus abençoando Moisés. Irmãos, mesmo na luta, Deus está te abençoando. Sabe o nosso problema? É que a gente não enxerga as bênçãos, a gente só enxerga as lutas. Moisés estava sozinho, Moisés estava pobre, Moisés estava ali sem aquele conforto, mas agora, irmãos, ele estava em um lugar que morava um bom homem, um homem de Deus. Ele recebeu uma mulher maravilhosa para casar, uma mulher que se converteu ao Senhor. A Bíblia mostra o quanto Zípora era temente a Deus, uma mulher de Deus. Moisés estava sendo abençoado, Moisés estava tendo paz, tranquilidade. Faraó não chegou até a terra de Midian, as ameaças de Faraó não chegou até lá, porque Deus impediu que ele fosse para o deserto para procurar Moisés. Moisés estava tendo uma vida de sossego, de tranquilidade, uma vida simples. Moisés estava sendo abençoado na sua terra de Midian. Deus tem te abençoado. Amém, irmãos? Então ele briga com os pastores e Deus o abençoa. Vai para a casa de Reuel. Depois ele começa a brigar com a sua identidade, aquela identidade egípcia, aquela roupa egípcia, aquele falar egípcio, aquela pompa egípcia, vai tudo saindo dele com o tempo. Ele vai se tornando nômade. E o terceiro conflito, a terceira luta que Moisés teve que enfrentar na terra de Midian, sabe qual é? Qual é? Essa é terrível. É viver sem propósito. Você está passando por isso? Quando você está na igreja e você parece que você está perdendo tempo, não casou ainda, não tem um emprego estável ainda, não construiu nada ainda, não comprou nada ainda, não fez nada ainda na vida, aquela sensação de que você não tem propósito. Não é isso, meu irmão? Você está na terra de Midian, é um paradeiro. E mais terrível de viver sem propósito são as pessoas olharem para você e dizer assim: rapaz, isso aí não faz nada, esse aí não constrói nada. É aquela pessoa que está ali vivendo de favor. Irmãos,
Moisés morou 40 anos vivendo de favor na casa do sogro. Moisés trabalhava para o sogro. Vida sem propósito. Um homem que desde criança, quando foi levado para ser criado por Faraó, pela filha de Faraó, desde criança ele estudou, desde criança ele aprendeu que seria alguém importante no Egito. Ele cresceu acreditando que seria alguém importante no Egito. Agora as coisas acontecem e ele vai para a terra de Midian, para um deserto, e lá ele vira pastor de ovelhas. É semelhante a alguém que formou em medicina e se converte a Deus. As portas se fecham para ele, nenhum hospital o contrata, nenhuma prefeitura, nenhum estado, ele não passa em nenhum concurso público, e agora ele precisa ir morar com os pais, melhor dizendo, ele precisa ir morar com o sogro no sertão da Bahia, e lá ele vai se tornar pastor de cabra lá. Foi isso que aconteceu com Moisés. Na terra de Midian, irmãos, nós vivemos o conflito de não ter propósito. E se a gente não se fortalecer em Deus, dá até depressão. Você fica deprimido na igreja. Você fica deprimido servindo a Deus abatido. Eu estou nessa idade, não tive um filho ainda. Eu estou nessa idade, não comprei uma casa ainda. Eu estou nessa idade, não casei ainda. Eu estou nessa idade, a minha empresa ainda não decolou. Eu estou nessa idade, minha família não se converteu ainda. Eu estou nessa idade, os meus sonhos ainda não se realizaram. Eu estou nessa idade, todo mundo que estava antes de mim, todo mundo já passou na minha frente, e eu estou aqui. Será que Moisés tinha notícia do seu irmão que foi criado junto? Olha, fulano que cresceu com você, o filho de Faraó que cresceu com você, já é Faraó, já é príncipe. E Moisés disse assim: rapaz, eu estou aqui cuidando de bicho. O conflito de viver sem propósito. Isso aconteceu com Moisés, irmãos. E isso acontece conosco. A terra de Midian para nós são outras circunstâncias. Mas nós sabemos o final da história de Moisés. Você sabe? Um certo dia, no capítulo 3, e apacentava Moisés o rebanho de Jetro, 40 anos depois. 40 anos. E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levou o rebanho atrás do deserto, e veio ao monte de Deus, a Horebe, e apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo no meio de uma sarça, e olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumiu. E Moisés disse: agora me virarei para lá, e verei esta grande visão, porque as sarças não queimam. E vendo o Senhor que se virava para lá a ver, bradou Deus a ele do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. E ele disse: eis-me aqui. E disse: não te chegues para cá, tire os teus sapatos dos teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. E disse: mas eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. E Moisés encobriu seu rosto, porque temeu olhar para o Senhor. Chegou o dia que Deus tirou ele da terra de Midian. Chegará o dia, irmãos, que o Senhor vai olhar para o seu servo e os propósitos dele vai se cumprir na nossa vida. Ele está nos colocando de molho como um feijão duro. Ele está nos colocando de molho, amolecendo
Mas Deus não se esqueceu de Moisés. Deus estava tratando Moisés. Deus estava levando Moisés a lutas que iria transformá-lo e torná-lo um líder que Deus queria. O Senhor é conosco, querido. Persevera no Senhor. Confia no Senhor. O teu Deus vive. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Confia no Senhor. Se tardar, espera, porque certamente virá. Não tardará. Que Deus nos abençoe, irmãos. Que essa palavra alcance o seu coração. Se você estiver na terra de Midian, que essa palavra venha confortar o seu coração. Deus tirou Moisés melhor, do jeitinho que o Senhor queria, para fazer dele o homem que todos nós conhecemos. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém.